E aí galerinha, tudo suave? Hoje estamos aqui para lançar mais um vídeo no nosso canal, dando início assim a uma série de produções abordando alguns assuntos de biofísica. Então, para começar com tudo e com o pé direito, vamos dar um apanhado geral sobre o que é biofísica primeiro, beleza? A biofísica é a ciência interdisciplinar que faz uso das teorias da física, assim como seus métodos para resolver as questões da biologia. Ou seja, a biofísica nada mais é do que uma ciência que tem como objeto de estudo o ser humano, em específico a sua maquinária, adotando as leis e os parâmetros da física em conjunto com os da biologia para entender como tudo dentro de nós pode funcionar. E biotermologia é o tema dessa aula de hoje, pessoal. Didaticamente, iremos contextualizar o assunto, trazendo à tona o seu conceito e os fenômenos que são característicos para o desenvolvimento dessa área. Então, vamos lá! Para entender o que é a biotermologia, primeiro precisamos entender o que é o ser humano. Os seres humanos são indivíduos racionais, pois, como seu nome científico diz, Homo sapiens sapiens, eles são seres que sabem, e não apenas por saber qualquer coisa, mas sim pela sua capacidade de racionalizar frente ao ambiente a qual se encontra, criando problemáticas e soluções em cima delas. Eles também são seres fruto de um processo evolutivo muito extenso e complexo, já que essa espécie que conhecemos hoje levou mais de 5 milhões de anos para se consolidar. E ainda assim, até os dias atuais, eles experimentam-se adaptações biológicas na morfofuncionalidade do organismo. E por fim, são indivíduos homeotérmicos, fato de suma importância para a biotermologia, pois significa dizer que nós, seres humanos, temos a capacidade de controlar nossa perda ou nosso ganho de calor, a fim de manter estável esse nível de calor interno para incitar que as reações metabólicas dependentes dessa estabilidade ocorram. Assim, tendo esse panorama sobre o que é essa espécie, fica muito mais fácil e até mesmo palpável entender o conceito de biotermologia, já que ele diz que a biotermologia é uma parte da biofísica que estuda a temperatura e as suas propriedades relacionadas com os seres vivos, especialmente os seres humanos, abordando fundamentalmente suas repercussões nesse organismo singular. No entanto, para que haja uma regulação dessa temperatura corporal, temos a termorregulação, que é a capacidade de manutenção da temperatura corpórea dentro de certos limites, mesmo quando a temperatura do ambiente é diferente. E a termorregulação pode ser de dois tipos. O primeiro deles é a termorregulação fisiológica, que é pautada nas mudanças que o organismo proporciona para controlar a temperatura corpórea, podendo ser através de aspectos mecânicos ou metabólicos, refletidos na forma de reações químicas. O segundo tipo, por sua vez, é denominado como termorregulação comportamental, pois acontece a partir de fatores psicológicos, sejam conscientes ou inconscientes, para promover a integridade do organismo, como, por exemplo, abrigar-se na sombra em um dia muito ensolarado, ou então usar protetores solares durante uma caminhada. Então, podemos distinguir a termorregulação, ora quanto à variabilidade da temperatura corpórea de um organismo, ora quanto à fonte de energia utilizada. Ou seja, a variabilidade da temperatura pode caracterizar um organismo como heterotérmico, que são aqueles que possuem uma variabilidade da temperatura interna em função da temperatura do ambiente, ou então como um ser homeotérmico, que são aqueles que a temperatura interna não varia em função da temperatura do ambiente, devido a mecanismos que incitam a manutenção da mesma dentro de um limiar de funcionamento, que é o caso dos seres humanos. Enquanto que a fonte de energia utilizada pode distinguir um organismo em seres endotérmicos e seres ectotérmicos, sendo os seres endotérmicos aqueles capazes de produzir calor com suas próprias reações metabólicas. E aqui devemos fazer uma ressalva, pois é aqui que se inserem os seres humanos. Lá no começo de termorregulações, falamos sobre as termorregulações metabólicas, ou seja, as fisiológicas, e as termorregulações comportamentais.
E os seres humanos, eles se enquadram nessa classe, pois são capazes de gerar calor através de reações químicas, como através da secreção de hormônios, da produção de ATP e dentre outros fatores. Por sua vez, os seres ectotérmicos são aqueles que se utilizam do calor do ambiente como fonte para obter o que é necessário para a realização das suas funções metabólicas. Ou seja, em um ambiente com temperaturas altas, esses seres vão retirar desse ambiente o calor necessário para a realização das suas atividades. A termogênese. Etimologicamente, condiz com a junção das palavras termos, de origem grega, e significa calor, e gênesis, do latim, que significa origem, ou seja, a origem do calor. Desta forma, podemos classificar a termogênese como obrigatória, condizente com aquela produção de calor que acontece, controlada pelo sistema nervoso central, sem interferência propriamente humana no processo. Ou seja, acontece em momento que o nosso metabolismo está em repouso, como quando estamos dormindo. Enquanto que a termogênese facultativa corresponde ao calor extra produzido no organismo, aquele que vai além da termogênese obrigatória, e é fruto de uma demanda, ou seja, ela é requerida, seja pela exposição ao frio, quanto a realização de uma dieta hipercalórica. Essa produção de calor pode se dar por mecanismos diversos, sendo eles mecânicos, como o tremor, quanto por mecanismos químicos, como as reações químicas metabólicas. Em ambientes frios, o organismo humano tende a estabelecer mecanismos para estabilizar a temperatura corporal. Neste caso, por exemplo, o personagem encontra-se numa sala em que a temperatura externa está maior do que a temperatura interna, e como reação, o corpo tende a tremer ou a realizar outras estratégias para não perder o seu calor interno. E o inverso da termogênese é a termose, podendo ser definida etimologicamente como a junção de duas palavras gregas, termos, que significa calor, e luzes, que significa o efeito de separar ou partir. A termose condiz com a perda de calor para o ambiente, especialmente, acontecendo através de vários mecanismos, sendo eles o de vaporização, que é a evaporação da água através da pele, quando não através do sistema circulatório, o de radiação, que condiz com a radiação calorífera, ou seja, o calor dissipado em forma de radiação eletromagnética que naturalmente um organismo pode emanar, e o de convecção, que ocorre através da troca de calor pela movimentação de massas de fluidos, sendo fluidos água e gases, por exemplo. E por fim, o de condução, que é a perda de calor pelo contato entre superfícies com diferencial de temperatura, que vai incitar a passagem de calor daquele corpo que apresenta um maior contingente de energia para aquele que apresenta um menor contingente de energia. Em ambientes quentes, por sua vez, o organismo humano também apresenta mecanismos para estabilizar a temperatura corporal. Contudo, neste caso, o personagem encontra-se numa sala em que a temperatura externa está maior do que a temperatura interna, de forma que o corpo tenderá a suar ou realizar outras estratégias para não aumentar a sua temperatura. Portanto, a biotermologia é baseada em mecanismos involuntários, regido pelo hipotálamo do sistema nervoso central, e a termorregulação humana pode ser afetada por diversos fatores, como variações do ritmo circadiano, secreção hormonal e sistema circulatório. Então, galerinha, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, essas foram as nossas referências utilizadas para construir essa videoaula. Então, qualquer conceito ou exemplificação que não ficou tão claro, é só dar uma olhadinha nesses aportes. E esses somos nós, estudantes do curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Católica de Salvador, sob a orientação do professor Márcio Rodrigues, da disciplina de Biofísica aplicada à Enfermagem. Então, tchau, tchau e até a próxima!